Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o seu podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Hoje é um momento muito importante, muito feliz para todos nós aqui. Temos uma convidada aqui, daqui a pouco eu vou fazer o anúncio dela. Foi muito bem recomendada por várias pessoas, inclusive muitos estavam esperando a presença dela aqui conosco. Estou um pouco tímido porque tentei me arrumar um pouco melhor, porque o assunto obriga. Mas mesmo assim, depois vamos pedir um crivo, né? Falar, pô, e aí? É assim mesmo que se veste ou não? Tal. Apesar que é moda feminina. Então, daqui a pouco a gente vai apresentar a nossa convidada, mas antes de mais nada, hoje nós estamos gravando no dia 12 de agosto, e passamos agora um final de semana com uma, pelo menos no meu caso, com uma mistura de sensações. Então, vou passar alguns recadinhos aqui para vocês. Por exemplo, Dia dos Pais. Dia dos Pais, eu costumo dizer, e todos sabem que é todos os dias, mas tem aquela data comemorativa para você passar ao lado do seu pai. Então, você que tem o seu pai, pai de coração, pai adotivo, aquele pai que você respeita, que você admira como pessoa, né, a figura paterna, então fique na presença dele, aproveite a presença dele, sempre que for possível. Meu pai biológico já não está mais aqui, mas eu tenho algumas pessoas que, se eu fosse citar aqui a importância delas na minha vida, eu ficaria aqui alguns minutos para citar e agradecer a importância delas na minha vida e a influência também. Então, queria deixar aqui um grande abraço a todas aquelas pessoas que influenciaram a minha vida, inclusive influenciam até no dia de hoje. E você, que é pai ou que passou o dia com seus pais, tenho certeza que você passou um excelente dia. Um dia anterior, no dia 10, no sábado, eu comemorei 11 anos de casamento. Mesmo com essa figura jovial, eu tenho 11 anos de casados. Minha esposa dizer que eu te amo muito, você é importantíssima na minha vida. Tenho certeza que vamos passar muitos outros anos juntos. E neste mesmo dia é uma data não muito feliz para mim, porque era para ter sido o aniversário da minha mãe. Ela completaria 63 anos de vida, faleceu aos 49 anos. Ela foi pai, foi mãe, amiga. Então, deixar aqui um forte abraço para meus irmãos também, que nós nos fortalecemos a partir da perda dela, nós ficamos um pouco mais próximos. E dizer para vocês que aproveite seu pai, sua mãe, todos os momentos que vocês puderem, é muito importante, porque isso leva para o resto da sua vida, tá bom? Um recadinho também sobre o Acre Clube, foi campeão aí recentemente do Campeonato Paulista de Futebol para Amputados. Todos sabem o envolvimento que eu tenho, que eu sou coordenador da equipe tanto do Acre Clube como da CBFA, Confederação Brasileira de Futebol para Amputados. Então, agradecer a todos os participantes, todas as equipes que disputaram, agradecer aos patrocinadores, aos apaixonados que se apaixonaram agora nessa competição. Então, é um motivo de muita alegria trazer esse título aqui para a Zona Norte, que é importante levar o nome da nossa região para todos os lugares que nós pudermos, da melhor forma possível. É um trabalho que eu faço voluntário e que eu gosto muito e me dedico muito, que é, além do título, que é o troféu, o maior título é resgatar essas pessoas e dar dignidade, ressocialização. A gente costuma dizer que não existe inclusão. A inclusão ela é apenas força de lei. Por causa da lei, você contrata uma cota de pessoas para trabalhar na sua empresa. Só que se você tiver, ao invés da inclusão, o resgate social, o resgate de vidas, você vai fazer com que essas pessoas elas tenham dignidade e também um pouco mais de oportunidades. Então, parabéns a todas as equipes um parabéns mais extensivo ao Acre Clube que trouxe esse título. Bom, apresentando agora a nossa convidada, ela que é empresária, entre outras coisas, influencer, já foi modelo. E é modelo, porque eu vejo no site dela, ela faz, né, algumas roupas, ela também divulga ali. Tem empresa chamada Isa Carità Brand, Isa Carità Atelier, e agora as siglas ICB. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança, essa nova roupagem também. Então, com muito orgulho, um prazer recebê-la, Isa Carità. Fico muito feliz com o convite, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco do que eu aprendi nesses anos empreendendo, e estou muito feliz de estar aqui. Muito legal recebê-la. Para aqueles que estavam aguardando, então aproveite essa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana. E confesso que tem bastante assunto aqui para uma moça jovem,
mas cheia de experiência. Quem é Isa Caritá? Fala pra gente. Ai, olha, essa pergunta é difícil, porque eu também estou no processo de descobrir, né? Certo. Eu acho que essa fase que eu estou, 24 anos, recém-casada, com uma empresa que cresceu junto comigo, eu acho que é uma descoberta constante de quem sou eu, quem é a ICB, porque por muito tempo isso foi difícil, assim, de conseguir separar. Depois falo um pouco mais sobre isso. Mas eu sou apaixonada por inventar moda, em todos os sentidos da palavra. Não só ligada ao universo da moda tradicional, mas em criar, em inovar. Tenho 1 milhão de ideias na minha cabeça que espero conseguir realizar pelo menos metade dessas ideias durante a vida, porque são muitas. Muito legal, bacana. E você começou a empreender com qual idade? Olha, meu primeiro contato assim, com o empreendedorismo, que eu tenho mais, assim, forte na minha memória, foi quando eu fui conhecer a 25 de março, que eu descobri que era muito mais barata do que as peças que eu comprava no shopping. E naquele momento eu falei, meu Deus, se eu começar a vender essas peças na minha escola mais barato do que o shopping, eu vou poder ganhar o meu dinheiro para poder comprar um moletom de cada que eu queria. Graças a Deus, tenho uma vida muito privilegiada, tenho ciência, assim, dos meus privilégios, mas eu comecei a empreender, graças a Deus, não por necessidade, mas por vontade. E aí, nesse momento, que foi o meu primeiro contato, assim, com o empreendedorismo. Eu tinha 11 anos, eu lembro que eu levava para a escola meu mostruário de pulseiras, eram umas pulseiras que você puxa embaixo, que ela é de tecido, e tinha o símbolo do infinito, o símbolo da paz, caveirinha, coração. Lembra? Anel de 2 dedos. E aí, nossa, era febre no colégio. Eu lembro que eu sentava de perninha de índio, as meninas só iam pegando, assim, as pulseirinhas e jogando dinheiro. E aí, naquele momento, eu falei, nossa, dá pra eu ter o meu dinheiro. Peguei o gosto ali por trabalhar e por empreender. Vava pro balé, postava no Instagram. E aí, foi a primeira vez que eu empreendi. Muito legal. E voltando um pouco, em casa, como que era? Como foi sua infância? Onde você estudou? Como foi a sua infância, assim, tanto no período da primeira infância e depois já na adolescência? Olha, a minha infância foi uma infância muito feliz, graças a Deus, graças aos meus pais, que sempre foram pais presentes na minha vida e na das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs mais novas. Então, eu tenho memórias muito boas dessa fase, né? Eu estudei primeiro no miudinho, depois da formatura do pré, que encerrava, né, ali o miudinho, fui pro Salesiano, que era uma escola já super grande. No começo foi, nossa, um impacto, assim, né? Porque lembro que no miudinho tinham 2 salas por ano, assim. Eram poucas pessoas, eu conhecia todos os professores, todos os funcionários da escola. E aí, quando eu mudei pro Salê, falei, gente do céu, é muita gente. Era 2 entradas e não sei o quê. E aí, depois estudei no Salesiano. No 9º ano, fui pro Dante. E aí, era muito longe. Eu desisti de estudar longe. Eu preferi estudar perto e dormir mais um pouquinho. E aí, você terminou? E aí, eu voltei pro Salesiano e me formei no Salê, na escola. Pô, legal, bacana. E qual um fato importante que foi marcante na sua infância, assim? Olha... Em casa, mais propriamente. Em casa. Um fato que você fala, isso marcou e faz parte da construção da Isa. Olha, meus pais sempre incentivaram muito. Em casa nós somos 3 mulheres e eles sempre incentivaram a gente a buscar pela nossa independência financeira, independência profissional, pessoal. Então, eles sempre estiveram ali plantando a sementinha do trabalho, né? Hoje eu percebo isso, mas na época era algo muito natural. Sim. Então, desde... A gente fazia teatrinho em casa e cobrava, tipo, dos meus pais e dos amigos que iam lá assistir. Eu lembro que a minha mãe também sempre incentivou a gente de... ia para passar as férias no interior, na casa das tias da minha mãe. A gente vendia doce na porta da casa. Então, isso, assim, são memórias que eu tenho da minha infância que eu vejo que refletiram na Isa profissional. Muito bacana. Você em 2 falas suas, você já fala dos seus pais. O nome deles, por favor. Andréia e Joca. João Carlos, mas é Joca. Pessoal, todo mundo. Joca... Tem alguns que eu conversei recentemente, quando a gente fala João Carlos, parece que nem lembra, né? Não sabe quem é. Sabe agora nem quem falou é. Joca. Aí já sabe. Já é praticamente um vereador aí.
E aí, depois da escola, esporte. Você tem alguma relação com o esporte? Praticou algum esporte? Algum esporte você chegou a competir ou não? Como foi isso pra você? Na época da escola, eu amava o handball. Mas, na verdade, eu comecei, assim, minha relação com o esporte na dança. Sim. O balé e o jazz, que eu fiz até os meus 13 anos. Que era, assim, minha paixão. Legal. Durante toda essa fase. Mas depois, por conta da escola, quando eu mudei pro Dante, que já era uma rotina mais puxada, de ir e vir e tudo mais, eu acabei saindo da dança e comecei a jogar handball na escola. Então, nessa época mais adolescente na escola, minha memória é do handball, que eu adorava. Mas o esporte sempre foi algo natural pra mim. Não tinha nenhum... Depois que passou essa fase da dança, do handball, não teve nada que me picou. Mas na pandemia, o que me ajudou muito foi a yoga, que foi quando eu comecei a praticar. Uma época de ansiedade, de incerteza, de, meu Deus, pra onde o mundo vai, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. A yoga entrou na minha vida e me trouxe muito um centro, assim. E depois comecei a corrida. E a minha relação com a corrida é uma relação complicada, que já foi de amor e ódio por muito tempo. Tinha uma fase de bode da corrida, mas o esporte sempre foi, assim, algo... Eu não era um esforço, sabe? Sim. Eu vejo como algo essencial para você ter uma boa saúde mental e física, né? Então, legal. Quando você fala da corrida, qual que é a relação em casa, assim? Seu pai, seu esposo, que praticam vários esportes, né? Sim, meu pai, assim, de memórias da infância também, os finais de semana mais legais eram os que ele competia no triatlon. Legal. Que a gente viajava pro interior, pra praia, e ele tinha turma de amigos do triatlon e todos tinham filhos na nossa idade. Então, a gente era, assim, o fim de semana mais legal. Bacana. Que ele competia, aí a gente passava na chegada com ele. Então, o esporte sempre esteve muito presente na minha vida. E como meu pai fazia triatlon, né? Que é um esporte que você nada, pedala e corre. Eu até tentei ingressar direto no triatlon, durou pouco, porque é uma logística bem grande. Quem faz triatlon, te admiro muito, porque realmente é uma logística. E aí, comecei a correr. No final eu corria, assim, um pouquinho e aleatoriamente na minha rotina. Não tinha uma constância. E aí, em setembro do ano passado, que eu tava viajando, e aí a corrida era o esporte mais fácil que dava pra fazer, né? Era só colocar o tênis e sair correndo. Isso era o que eu achava, né? Que depois você descobre que não é assim. Um pouco mais pouco mais puxado. Mas comecei a correr, mas acho que eu fui não respeitei o processo da corrida, sabe? Pela influência do meu marido, que corre 1 milhão de quilômetros com a maior facilidade, comecei a já 5, 10, 15 quilômetros, e até que ele teve uma super ideia de fazer a minha primeira meia maratona no final da nossa lua de mel. Eita. Então, foi assim, muito sofrido o processo. Porque eu não conseguia cumprir as planilhas. Com a marca, o ateliê, eu fazendo muitos vestidos pro meu casamento. Aquele momento pré-casamento, que é uma loucura. E aí, depois, na lua de mel, eu não consegui treinar. E aí, isso, no dia da prova, foi uma delícia. Eu já queria marcar outra. Foi muito gostoso. Mas isso deu uma estremecida na minha relação com a corrida. Pô, mas meia maratona, e acho que também entra nessa questão de ser o que é prioridade pra gente, né? Exato. Poxa, a marca, tinha outras coisas na sua vida no mesmo momento que, de repente, te fazia... Você tinha que despender mais de tempo, né? Total. Do que, de repente, a planilha de corrida e tudo mais. Eu confesso que dá pra ver, eu tô faltando nas corridas aí. Agora, quanto à questão de empreender, quando você fala de empreender, quais as maiores dificuldades e as maiores barreiras para uma pessoa começar a empreender? Olha, eu acho que, assim, a nossa geração vive não só a nossa geração, né? Mas hoje em dia a gente vive no Instagram, na internet. E eu acho que, infelizmente, empreender se tornou algo banal, eu digo. As pessoas vendem muitas inverdades sobre empreender. Que, não, arrasta aqui pra cima que eu vou te ensinar a empreender e ficar milionária do dia pra noite. Isso não existe. Isso não tem mágica, né? Então, acho que muita gente acaba indo empreender sem realmente saber o porquê quer empreender.
Empreender não é fácil, assim como você ser CLT não é fácil, assim como nada é fácil, né? Sim. Mas eu acho que uma das principais dificuldades para quem quer empreender é a falta de conhecimento realmente do dia a dia de você empreender, das dificuldades que vão surgir. Eu acho que esse é o principal, que acho que as pessoas, muitas vezes não falam, né? Que não é um mar de rosas, que não é você ser dono do seu tempo e fazer o que você quer o tempo todo. Mas eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, sou uma empreendedora. Por mais que 10 vezes por dia eu penso em largar tudo e não querer empreender mais. Mas eu acho que empreender é um desafio muito grande, mas muito prazeroso também. Você vê o resultado do seu trabalho. E no início você começou empreendendo já com uma marca, com a sua marca, né? Com os 14 anos. Uhum. Ou você começou fazendo outras coisas e aí depois você despontou? Quando eu comecei assim muito... Não foi algo planejado. Foi algo que começou como uma brincadeira, um hobby mesmo. Sim. Porque na época, muitas lojas do bairro, aqui de Santana, Zona Norte, me chamavam, vem desfilar na loja e posta no seu Instagram que você tá aqui. Vem fazer a unha e conta para suas amigas da escola que você faz a unha aqui. Vou te mandar um presente, vou te mandar um bolo, vou te mandar um brigadeiro. Coisas assim para eu postar e falar. Sim. Eu não tinha muitos seguidores, mas assim, na minha rede, eu já influenciava. Perfeito. Então, essas lojas e marcas e salões de beleza do bairro perceberam isso. E aí, a minha mãe, muito visionária, falou, filha, se tem muita gente te procurando, é porque as pessoas confiam no que você fala. Por que ao invés de você fazer propaganda de outras pessoas, você não pensa em montar uma loja para você? Eu falei, nossa, amei. E eu já lembrei, né, da minha primeira experiência empreendendo. E falei, nossa, super amei. E nisso, a minha mãe me levou na loja de umas amigas dela que vendiam peças em atacado. E aí eu comecei a revender. Só que na época, assim como você perguntou quem é a Isa, naquela época eu sabia muito menos quem era a Isa. Então eu não sabia que eu gostava muito bem de me vestir. Assim, até o meu dia a dia eu usava uniforme e à tarde era roupa de ficar em casa. Sim. E final de semana roupa de festinha. E eu fui na loja e as vendedoras, né? Isso daqui vende bem, isso aqui. E eu, tipo, sim. Tipo, tá bom, levo. E vai indo. E vai indo. Só que aquelas peças não tinham muito a ver com a minha identidade, com o meu estilo, com o meu gosto. Eu não me vi usando aquilo. E aí foi um começo meio torto, assim. Tanto que isso foi em maio. E aí eu considero que outubro, que foi quando começou Sim. a marca. Na verdade, na época era uma loja que se chamava Pink to Pink. Porque eu gostava de rosa. Então, o nome Pink to Pink. E aí, a partir daí, em outubro, que eu tava com aquelas peças meio arrastadas, que não tinha nada a ver com nada, que eu não ficava nem motivada pra divulgar, pra fazer as fotos. Falei, bom, a partir de hoje, nunca mais vai ter uma peça na ICB, na época Pink to Pink, que eu, Isabela, não gostaria de ter. E aí, foi um recomeço da loja. Comecei revendendo. E ninguém da minha família tem nada a ver com esse segmento de confecção, de moda, nada. Então, foi um universo completamente novo para todo mundo. E aí, eu muitas vezes ia comprar as roupas, só que eu ia na minha cabeça com uma roupa específica que eu queria comprar. E eu não achava, porque era uma peça que eu tinha criado. E aí eu fazia os desenhos, e eu lembro que eu levava os desenhos e, tipo, mostrava para as vendedoras. Eu, tipo, mas você não tem nada parecido com isso? Elas, tipo, não, né? É o seu desenho. E foi aí que eu comecei a buscar mais sobre a confecção, sobre esse universo que é, meu Deus. E qual idade você tinha, média, assim? Você lembra? Olha, eu comecei com 14 anos. Sim. Isso, comecei com 14 anos e comecei a confeccionar quando eu fiz 15. Caramba, você já desenhava com 15? Já desenhava com 14, mas com 15 que eu realmente comecei a confeccionar. Não, muito legal, porque isso mostra que já tinha, ao longo da sua vida, assim, grandes possibilidades, né? Sim. E quem eram as referências para você? Porque provavelmente você ou assistia, ou você frequentava. Quem eram essas referências para você? As minhas referências, na época, continuam sendo as mesmas, que são as influenciadoras que eu sigo bastante, como influenciadoras de moda, Camila Coelho, Tássia Naves, essas grandes influenciadoras. Lala Hood, eu acompanhava elas, só que eu acompanhava elas no blog delas. Sim. Eu lembro que na época da aula de informática na escola,
quando acabava o que fazia, você podia ficar jogando. Só que eu abri o blog pra ler o blog delas. Sim. Eu realmente era apaixonada por moda, mas eu não tinha nem noção do quanto que eu gostava disso. Pô, muito bacana, porque aí, de fato, qualquer profissão que você tenha, alguém vai te espelhar, alguém vai te dar essas influências, né? Pra você seguir a sua carreira. E aí, qual foi o primeiro desenho, o primeiro vestido ou a primeira roupa que você desenhou que você falou, meu, isso daqui, um dia, ou eu vou vestir, ou então eu vou, eu quero dentro da minha loja. Qual foi, você lembra? Olha, eu lembro da peça. A primeira peça que eu desenhei, eu acabei nem fazendo essa peça. Era uma legging cheia de recortes, assim. E aí depois, quando eu coloquei o desenho na prática, nem funcionava aquilo. O tecido, com os recortes, com o corte a laser, era uma coisa que enrolava. Então, nem funcionou o desenho, porque tem muito isso. O papel aceita tudo. Quando você põe na prática, o caimento muda, tudo isso muda. E na época, eu não tinha noção que não ficava igual. Mas as minhas primeiras peças, assim, confeccionadas, foram peças para usar nas festas de 15 anos que eu ia. Sim. Porque eu e as minhas amigas, na época a gente queria um vestido coladinho, preto, cheio de recorte, bem curtinho. Tipo assim, acabava o bumbum, tinha que acabar o vestido. E você não encontrava muito isso, né? Queria peças com recortes, blusa com recorte. E foram essas peças que eu comecei a desenhar e que foi aí que começou a virar. Legal. Exato. E você chegou a modelar. Agência Teens, é isso? Ai, meu Deus do céu. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema. Olha, quando eu era pequena, até o meu primo sempre lembra disso. Quando falava, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser famosa. Então, como eu podia ser famosa? Sendo modelo, eu pensava, né? Sim. E aí, fiquei na cabeça da minha mãe, quero ser modelo. E aí, ela conheceu essa agência, que era uma agência séria, né? Porque, infelizmente, nessa faixa etária, você acaba vendo muitas agências que só ganham dinheiro com book, né? Sim. Mas que não tem trabalhos. Mas, na época, eu tinha o dente todo torto. Até eu fui na agência e eles falaram, olha, não dá, ela não vai ser chamada para os trabalhos. Mas minha mãe, pelo amor de Deus, faz um book para essa menina que senão vai ter um treco. E aí, foi assim que foi a minha primeira experiência como modelo. Mas que não virou, foi furada. Mas você gostou da experiência? Amei a experiência. Eu sempre gostei de fotografar, de falar, de gravar. Meu sonho, na verdade, é ter um programa de TV. Quem sabe um dia isso se realize. Olha aí. Um spoiler de um dos sonhos. Os sonhos, eles são feitos para isso, para serem realizados e seguidos. E com certeza, só o jeito que você fala, a forma que nós almoçamos recentemente, né? Antes dessa entrevista. E dá para ver o tino que você tem para isso. Porque, além das empresas que você possui, a forma que você fala, você olhando para a pessoa, então você se comunica muito bem. E não é fácil, porque às vezes as pessoas... A gente teve aqui algumas pessoas que estão acostumadas a dar entrevista. E até quando você vai dar um recado, você olhar para a câmera, você saber se posicionar, isso não é para qualquer pessoa. Então é bem bacana também. Obrigada. Você chegou a fazer... Quando você faz as fotos hoje para o seu site, para suas mídias, aí você tem outras pessoas também que fazem essas fotos e você também faz algumas fotos. Sim. Como são esse filtro? Como que é feito esse filtro? Olha, vou começar de trás dessa história. Claro, por favor. Quando eu comecei, que era uma brincadeira, né? Minha mãe me emprestou R$900 para eu fazer a minha primeira compra. E a partir de então, até hoje, vendeu, aumenta o caixa, pode comprar mais. E assim foi crescendo a ICB. E na época, eu não tinha a menor verba para fazer um shooting com fotógrafo. O estúdio era o meu sonho, era um fotógrafo fazer minhas fotos. Certo. Só que, na verdade, as fotos eram... Aí eu pegava a escada de casa e eu via onde tinha mais luz, que era na varanda, que entrava luz. Só que a varanda do apartamento dos meus pais, ela não era muito comprida, ela era mais estreita. Então, eu não conseguia abrir a escada inteira. Então, eu tinha que apoiar a escada no vidro, tipo assim, cautelosamente para ela não cair. Pegava o porta-controle, colocava o telefone dentro, equilibrava ali, colocava para gravar, saía correndo para frente, fazia as fotos, fazia as poses, só que, tipo, tinha que ser rápido, porque a escada, em pouco tempo, ela caía, ela não ficava muito tempo. Então, eu ia, posava, aí, bum, a escada caiu. Eu ia lá, via no vídeo se teve algum take, eu printava, e essa era a foto. E aí, o que eu fazia para dar uma variada? Comprava tecido e
pendurava assim, prendia. Só que não tinha onde prender, então era barbante que eu amarrava, ia... Ficava uma zona a sacada, mas meus pais super deixavam, assim. E aí, até pra variar uma vez o cenário, eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, posso comprar um spray de tinta e pintar uma parede do meu quarto? Ela, pode. E eu fui lá, escrevi uma frase, assim, e até uma amiga da minha mãe, quando foi em casa, falou, deixa eu ver a parede que a Isa tira foto. Aí minha mãe, ela levou lá no meu quarto e falou, é desse tamanhinho a parede? E parecia que era uma coisa super grande. Então, na época, era eu e eu que podia ser modelo, né? Depois, conforme o tempo foi passando, que eu tive o meu escritório, tudo, eu fui chamando amigas. Mas até antes de eu ter meu escritório, uma das viradas de chave foi quando eu fiz uma collab. Que aí foi quando eu fiz o meu primeiro shooting profissional. Mas a partir daí, foi crescendo e aí eu pude escolher outros modelos, contratar modelos, contratar fotógrafo, reservar estúdio, montei o meu próprio estúdio no meu escritório. E assim que eu fui contratando outros modelos, mas antes era eu e eu. Por isso que eu comecei a modelar. Isso a Globo não mostra. Não, isso a Globo não mostra. E algumas vezes também dessa forma, muitos outros grandes empresários que começaram, né? Grandes marcas, assim, tiveram esses insights de sou eu comigo mesmo, eu tenho que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Exato. Quanto à questão de procurar conhecimento, porque depois disso, você terminando a faculdade, terminando os estudos do ensino médio, você foi fazer faculdade. E qual foi o curso que você escolheu e o motivo pelo qual você escolheu? Eu escolhi fazer faculdade de moda, fiz moda na FAP. E é um curso, assim, muito legal, muito divertido, muito gostoso, muito prático. Os trabalhos são muito manuais, mas hoje eu não teria feito moda, eu teria feito administração. Porque, querendo ou não, eu escolhi um curso que ele, assim, enalteceu as coisas que eu já gostava. Mas eu devia ter procurado a administração para trazer uma outra base de áreas que eu não atuo tanto no dia a dia. Eu fico mais na parte criativa, a parte do marketing, de ideias, inovação, e não tanto na parte administrativa. Por mais que eu ame a parte financeira, amo números, sempre tive muita facilidade com isso. Sim. Mas, como no dia a dia não é a parte que eu atuo mais, eu acho que eu devia ter me aprimorado mais na parte financeira, administrativa. Porque o curso de moda, ele é muito legal, mas, assim, não é a moda não é o dia a dia que você aprende. Tanto é que na aula, as meninas, quando a gente estava tendo alguma matéria, elas falavam assim, mas é assim mesmo? E eu, tipo, não, isso é, tipo assim, a perfeição da perfeição da perfeição. Na prática, não é assim que funciona. Então, hoje eu teria feito outra faculdade. Para quem não... Porque eu já trabalhava há 4 anos com isso, eu já confeccionava. Então, para mim, não me agregou tanto. Mas para meninas que, quero trabalhar com moda, me formei na escola, nunca tive nenhum contato, nossa, é um curso super válido, super legal. Mas no meu caso, eu teria feito diferente. Muito bom ouvir isso, porque quando eu terminei a faculdade, quando eu me inscrevi na faculdade de administração, disseram assim, como que era? Que quem tá na dúvida faz ADM. Uhum. E ainda mais faz Uninove, porque eu fiz Uninove. Então, tá na dúvida, faz ADM. Porque tem a possibilidade de você ingressar no mercado de trabalho ou de empreender. Sim. Em várias esferas. E quando você fala da questão da moda, eu lembro muito do curso de Direito também. Porque quando eu fiz a faculdade de Direito, muito do que ali ensinou, na prática é totalmente diferente. Então, assim, as pessoas tendem a ter uma visão um pouco mais deturpada. É até uma crítica que eu faço para algumas universidades, que deveria ter um pouco mais do que realmente acontece na prática do que somente o teórico. Porque aí, às vezes, a pessoa vai para a prática e fica meio perdido, Fora a defasagem de ensinar mais coisas que acontecem que eles nem passam por essas aulas, esses temas. Sim, com toda certeza. E, assim, voltando para a questão da Zona Norte. Você estudou na Zona Norte, você tem as suas referências aqui também. Quem são as suas amigas? São as mesmas da infância? Ou só vieram a aparecer novas amigas? Como que é para você o seu relacionamento, assim, no âmbito da Zona Norte? Eu tenho muitos amigos aqui da Zona Norte. Acaba que no dia a dia eu encontro menos esses amigos daqui da escola. Mas é engraçado que os amigos aqui da Zona Norte, parece que a amizade, a intimidade nunca muda. Sempre que você encontra,
Porque a gente passou a infância inteira juntos, né? Cresceu juntos. Sim. A maioria das pessoas que estudaram até no Salesiano, estudaram a vida inteira, que foi a escola que eu estudei. Sim. Então, é muito legal e é muito gostoso isso. E é bom que sempre que você conhece alguém que não é da Zona Norte, ele conhece alguém que é da Zona Norte. E você tem a sensação que você vai conhecer a pessoa. Mas a Zona Norte é muito grande, né? Sim. Santana é muito... Mesmo se for pensar Santana, já é muito grande. Mas eu tenho muitos amigos, assim, que estudaram comigo desde pequena. Mas acaba que no dia a dia... Eu tenho amizades que eu fiz na faculdade, conheci por outros amigos. Então, é um mix, né? Como que faz para você equilibrar a sua vida pessoal e profissional, mesmo tão jovem? Olha, isso é um desafio, eu acho, né? Acho que ainda mais quando você mergulha de cabeça no trabalho, acaba que a gente às vezes esquece um pouco da vida pessoal. Mas eu sempre... Acho que eu consegui conciliar muito bem. Isso... modéstia à parte, né? Acho que eu conseguia conciliar... Porque eu sempre tive uma vida social muito ativa. Então, Sim. ia para festas, ia para faculdade, tinha os amigos da faculdade. Mas acordava de ressaca ou não, eu ia trabalhar. Fazia, sempre... O meu trabalho foi uma prioridade. Mas eu não deixava de esquecer que eu tinha os meus amigos, eu tinha uma vida social. Eu era uma adolescente, que eu precisava viver aqueles momentos, porque passa, né? Mas eu acho que é sempre um grande desafio equilibrar todos os pratinhos. Porque eu acho que quanto mais a gente fecha a nossa cabeça só para um tema, seja só vida pessoal, Sim, só casa, totalmente. só trabalho, se torna um fardo maior do que é. Eu acho que esse equilíbrio é importante, de você saber... Bom, hoje eu fiz já o que eu precisava fazer. Deixa eu sair, jantar, fazer algo diferente. Acho que isso faz bem. Eu não tinha essa noção do quão importante é por muito tempo, até eu ter burnouts da vida e você vê como realmente o descanso é importante, o lazer é importante, a vida social é importante, até para você conseguir produzir melhor, né? Sim. Em algum momento da criação da marca, do trabalho, você se dedicou muito mais ao trabalho? Ou, por exemplo, viram noites assim no trabalho e que deixou de lado um pouco essa questão da vida pessoal? Por isso que você está dizendo isso? Bastante. Esse equilíbrio eu conseguia fazer, mas não era um equilíbrio genuíno, digamos. Sim. Eu me forçava, tipo, ok, preciso trabalhar, preciso ir. E eu sou muito acelerada, então eu quero viver tudo, sabe? O FOMO, o Fear of Missing Out, eu sou bem essa pessoa. Então, mas eu colocava o meu trabalho como... Eu acho que a nossa vida, realmente, você tem que se dedicar um pouquinho para cada área dela. Perfeito. E eu via como o meu trabalho era tudo. Então, eu não tinha a noção de que eu precisava ir para casa... descansar. Eu chegava no escritório, eu ia embora 11, meia-noite, uma jantava na mesa do escritório, eu almoçava na mesa do escritório. E eu achava isso demais. Eu achava que isso era super legal, que isso era super saudável. Então, eu fui chegando numa exaustão que eu não tinha noção o quão exausta eu tava. E eu começava a colocar mais trabalho em cima de mim. Eu aguento mais, centralizar mais coisas. Então, quando eu saía, mas assim, eu não tava com a cabeça 100% tranquila de que, ok, estou na festa. Chegava da festa, eu entrava no site para ver se vendeu, eu entrava no banco para ver que estava tudo certo. Eu bitolei demais, sabe, na parte profissional. Acho por falta de maturidade na época, mas tive que passar por um burnout aí para centrar de novo. E é legal, muito importante você compartilhar isso, porque com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo ou estão passando por essa fase, ou já passaram por essa fase, ou até mesmo vão passar. Então, esse tipo de depoimento faz com que as pessoas tenham um pouco mais de desconexão, para desconectar um pouco. Desconectar ou do trabalho, ou muito lazer também, a responsabilidade do lazer, da família. Mas o trabalho, eu me encontro assim muitas vezes, até nos dias de hoje. Às vezes eu pego, mando pro Marcelo e falo assim, E ele também, muitas vezes da mesma forma. Às vezes eu mando 1h da manhã, 2h, porque eu gosto do silêncio para trabalhar. Sim. E aí minha esposa dorme, minha filha dorme, barulho de carro, zero. Aí eu começo a peticionar, começo a escrever processo. Então, mas isso também, às vezes você voltando de uma festa, ou você podendo ir descansar um pouco mais cedo para no outro dia render, você acaba mas você conectado ao trabalho, conectado a essas obrigações. Então, tenho certeza que muitas pessoas... Eu acho que assim, a gente tem até uma cobrança de que eu preciso ser produtivo o tempo todo. Sim. Eu tenho muito essa noia da produtividade. Então, eu vou ouvir um podcast. Eu fico, meu Deus, precisa ser um podcast de conteúdo. Aí eu, Isabela, volta. Não, pode ouvir um podcast tranquilo, pra você relaxar. Vou assistir um filme. Não, precisa ser um documentário que eu vou aprender, porque não sei o que...
Não, é importante essa desconexão. E na época que eu passei por esse burnout, eu não tinha noção que eu estava passando por Sim. isso. Eu só fui descobrir 1 ano depois que o que eu tive, de fato, foi um burnout. Sim. E eu falava assim pra minha mãe, eu falava assim, mãe, eu só queria não voltar pro escritório. Queria passar a chave e sumir. E minha mãe falou assim, eu queria muito te falar que você pode fazer isso, mas nem desistir você pode, assim, do dia pra noite. Você precisa voltar, você precisa demitir todo mundo, você precisa encerrar. E quando você empreende, nem o burnout você pode ter, né? Porque é você e você. Não dá pra você levar um atestado e falar, não estou bem. Sim. Tem essa parte também que as pessoas não falam muito, né? E eu falava assim, olha, eu acho que eu não gosto da moda. Eu acho que, assim, aconteceu na minha vida... comecei sem pensar muito, fiz a faculdade, mas acho que não é isso que eu gosto. Eu pensei em ir pro mercado financeiro, eu pensei assim, mudar total. Até que, com muita terapia, eu entendi que eu estava exausta só. Estava muito cansada. E, graças a Deus, passou. Poxa, muito bacana. Muito bacana porque tem pessoas que têm aquela falsa ilusão do que você falou inicialmente, de que o empreendedorismo, ele é uma terra, assim, o país das maravilhas e tudo mais. E ainda mais você também falando que sabe e é ciente dos privilégios que você sempre teve, né, em casa e tudo mais. Tem outras pessoas que eu conheço, posso citar aqui o Fábio, que é uma delas também, de repente. Mesmo talvez por uma questão estrutural, possa falar assim, poxa, eu posso me desconectar nesse momento. Eu posso ou não empreender, ou seguir, ou optar para a faculdade que eu quero escolher. Como você disse, a questão financeira. Você falava, pô, eu tenho o meu dinheiro. É diferente de você ter o dinheiro dos seus pais, de outras pessoas que possam te ajudar. Você fala assim, não, eu tenho a minha independência. Então, ou independente do nível social da pessoa, a questão de empreender, tendo conhecimento de fato, tendo a ciência do que o que é, sei lá, de repente, o custo fixo, o custo variável, o que é lucro. Então, as pessoas às vezes acham que entrou esse dinheiro, eu já posso usar esse dinheiro para pagar as coisas aqui. E não é isso, né? A realidade é totalmente diferente. Para você, quais são as habilidades que você considera essencial para quem quer empreender? Olha, acho que para empreender, você precisa ser um pouco doido, assim, eu digo. Você precisa confiar óbvio, os números são importantes, você estudar o mercado que você quer ingressar, mas você precisa ter o seu feeling aguçado ali. Porque tem horas que você tem que arriscar. E tem pessoas que eu vejo que, assim, não tem esse perfil para arriscar, para aguentar pressão maior. Porque é diferente você aguentar uma pressão dentro de um escritório que, ok, se der um ruim, não é só você que responde. Quando você empreende, é você e você ali. Sim. Então, eu acho que você ser arrojado é muito importante. E, assim, você precisa gostar um pouco de tudo que você faz. De um pouco, assim, como posso dizer? Um pouquinho de cada área da empresa. Porque quando a gente empreende, quando você começa a empreender, acho que tem a ilusão de que, nossa, eu vou fazer o que eu amo. Ok, eu gosto de desenhar, vou desenhar peças infinitas. Mas não é assim. Se você quer só desenhar peça, você não vai empreender. Você vai ser estilista em alguma empresa que você vai ficar focada nessa área. Perfeito. Quando você quer empreender, você vai fazer as peças, mas você precisa olhar para a parte financeira, você precisa olhar para a administrativa, você precisa olhar para a gestão de pessoas, você precisa ter essa flexibilidade em andar pelo 360 de uma empresa. Eu acho que isso é fundamental. Porque quando eu vejo muitas amigas até começam a empreender, eu amo futebol, então eu vou empreender em alguma coisa relacionada a futebol. Eu amo biquíni, moda praia, não é assim. Então, acho que ter essa noção, essa acho que é uma primeira habilidade, que é saber andar por todas as áreas de uma empresa. Ter esse gosto, assim. Bacana, essencial. Você já cometeu erros na sua jornada? Muitos. O que você aprendeu com eles? Olha, nossa, eu aprendi tanto já. Eu comecei muito nova e eu brinco até que eu comecei nova para me aposentar nova, para parar de trabalhar nova. Mas nesse tempo eu aprendi muito, até porque eu aprendi muito na prática, errando mesmo. Sim. Porque eu não tinha ninguém para me instruir, principalmente nesse segmento da moda, de como as coisas funcionam. Então, desde erros, assim, de corte de tecido, até erros profissionais, até erros com funcionárias, com o pessoal da minha equipe, na parte de gestão mesmo, assim. Mas eu acho que um principal erro
que é uma coisa que eu aprendi, é que ninguém dá conta de tudo. A marca tem o meu nome, eu que desenho a coleção, acaba que eu centralizei demais as coisas em mim. Por isso que eu cheguei num burnout. E eu acho que, assim, um dos principais aprendizados é, ninguém dá conta de tudo, você precisa saber delegar, você precisa saber confiar. Se você quer colocar a mão em tudo o tempo todo, você não deixa nem as pessoas crescerem, nem você consegue crescer. E isso é muito difícil. E, assim, até falando com a minha psicóloga recentemente, revisitando esses momentos, assim, ela falou assim, a gente tem a falsa ilusão de que, ok, eu tenho facilidade em mexer no celular, então deixa que eu mexo. Eu tenho facilidade em prender a roupa no cabide. Mas por mais fácil que seja, tá ocupando o espaço da sua cabeça. Sim. É uma demanda que tá ali. Então, deixa que a pessoa faz. Talvez ela vai demorar um pouco mais, mas deixa. Vai liberando, vai soltando, que as coisas vão andando. Acho que às vezes, até por uma insegurança, um medo, a gente quer abraçar tudo. E isso acho que foi um dos principais aprendizados que eu tive nesse tempo. Caramba, é isso aí. Eu ia comentar algo aqui, mas deixa pra lá. Deixa quieto. Como que você vê a evolução da moda nos últimos anos e quais as tendências que você está mais empolgada? Olha, a moda, eu vejo que ela vem ficando cada vez mais acelerada, né? Certo. Assim como tudo. Isso é bom, pela facilidade que a gente tem, hoje em dia você se conecta com pessoas de outro lado do mundo facilmente. Então, uma tendência que tá lá, ela tá aqui, ela tá em todo lugar. Antigamente, tudo era mais devagar. Então, uma coleção lançava num desfile, até as marcas poderem olhar para aqueles desfiles das semanas de alta moda. Levava-se um tempo até elas desenvolverem a sua coleção. Hoje em dia, tá tudo muito rápido. E eu acho que isso até a moda acaba se perdendo um pouco. Eu vejo por mim, pela minha história, que eu acelerei demais. Eu fazia lançamentos toda semana. Era uma coisa louca. E eu vejo que ela vem desacelerando um pouco. As tendências, elas estão ficando... Tá voltando muito àquela moda mais atemporal e prezando por qualidade, prezando por um caimento bom, prezando por você ter peças com um valor agregado ali maior, né? Do que só esse consumo acelerado. Sim. Eu vejo isso como uma tendência, posso estar errada, mas eu acho que a moda vai desacelerar um pouco. Porque acho que acelerou demais. Isso para você está empolgada com isso? Você acha que isso para sua marca é bom? Você acha que, de repente, você já está esperando isso e vai surfar nessa onda? Isso é ótimo, porque assim, eu comecei a entrar nesse flow Sim. de acelerar. Quando você empreende, a minha confecção, todo o desenvolvimento ele é interno. Então, a modelagem, as peças pilotos, o corte é terceirizado, mas as costureiras que trabalham comigo, elas trabalham só comigo. Então, eu tenho um custo alto em cima disso. Então, acaba que eu não consigo repassar um preço muito baixo, porque eu tenho uma mão de obra qualificada, eu tenho uma mão de obra que ganha o que uma pessoa deve ganhar, não é um abuso, né? Sim, porque, infelizmente, acontece muito nesse segmento. No Brasil, no mundo, assim. É uma mão de obra muito desvalorizada. E eu não concordo com isso, logo, eu quero dar uma condição adequada para eles. E eu percebo que com essa aceleração da moda e preços baixos a todo custo, meu Deus, é uma loucura. Então, você fala assim, até que ponto vale a pena você consumir algo que você não sabe como está sendo confeccionado? A gente, acho que uma geração assim, mais nova como a minha, vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar os animais, mas tá, e a moda? Você quer pagar R$10 numa blusinha? E quem fez essa blusinha? Como que uma cadeia inteira ganhou se a blusa custa R$10? É impossível, sabe? Sim. Então, eu acho que essa consciência vai chegar na moda. Recentemente, eu vi uma reportagem sobre a moda em Paris, né? Que o governo está tentando barrar o fast fashion lá. Porque desvaloriza o empreendedor, desvaloriza as estilistas locais. E a moda, quando ela começou, era para ter 4 coleções. Primavera, verão, outono e inverno. De repente, são lançamentos semanais. Para onde vai todas essas roupas? E o descarte disso? Então, eu acho que é uma consciência que ela está vindo. Talvez demore um pouco, mas eu acredito que as pessoas vão despertar para esse Muito sentido. Bacana, muito bacana. As pessoas que estão ligadas diretamente à moda, ouvir e você falando dessa matéria, ver que você está totalmente conectado a tudo que está acontecendo de maneira full time.
uma matéria que saiu da Veja, Santaners, é isso? Santaners. Como que foi essa matéria? Como foi o convite? Como foi para você? E como foi para a marca? Nossa, eu fiquei muito honrada no dia que eu recebi esse convite. Eu tava almoçando numa reunião no Jardins. E aí me ligaram fazendo convite, né? Ligaram primeiro pro escritório e as meninas me ligaram. Nossa, a Veja quer fazer uma entrevista com você. Eu saí correndo para fazer, fiquei muito feliz, né? E trouxe uma visibilidade bem legal, assim, para a marca. E eu acho que mais do que uma visibilidade, trouxe um reconhecimento, assim, para as clientes que já me acompanhavam de realmente, nossa, um veículo de informação tão renomado, dando um espaço ali para eu falar um pouco do meu trabalho. Não, legal. Essa é a credibilidade que você veio construindo ao longo do tempo, isso eu não tenho dúvida. No seu site, você não colocou meio de pagamento no início. Meu Deus. Como foi isso? Talvez aquilo que você foi falando, né? Acumulando tudo ao mesmo tempo, centralizando tudo em você. Mas eu queria saber de você, como foi essa... Quem foi que te deu toque? E depois quando você descobriu? Olha, nessa época não era nem opção de descentralizar, era eu e eu, porque a verba não existia. Então, na época, eu lancei o site em 2015, né? E não podia contratar uma equipe para fazer o meu site, uma empresa. Então, eu comecei a fuçar na internet. Na época, a plataforma foi a Nuvem Shop, que eu lancei esse meu primeiro site. E eu fui seguindo os tutoriais e fazendo. E fiz maior away, que eu ia lançar um site, que a pessoa ia poder comprar e ela poder selecionar também para retirar no showroom, porque tinham as clientes que moravam perto, não sei o que, não. E eu toda animada, tipo, gente, lançou o site. Eu vidrada esperando, né? As vendas. Aí, de repente, carrinho abandonado. Não tô conseguindo pagar, não consigo pagar. Quando eu fui testar, eu não tinha cadastrado o meio de pagamento. Eu achei que eu tinha ativado. Mas tinha toda uma configuração que eu não conhecia nada sobre isso. Sim. Continuo não conhecendo, mas hoje eu já contrato alguém para fazer, né? Se fosse fazer o site hoje também, seria sem meio de pagamento. Mas eu falei, Jesus amado, que eu faço? Não, e teve outra também, nessa vibe do meio de pagamento. Eu fiz um bazar, porque primeiro eu fazia os bazares na minha casa. Sim. Então, a pessoa vinha em casa e agendava pelo Instagram, eu recebia no meu apartamento mesmo, bem doida. E a pessoa pagava só dinheiro ou cheque, porque eu não tinha maquininha. E aí, quando eu pedi a minha primeira maquininha no banco, né? Fiz um bazar, o bazar ia durar 3 dias. As meninas estavam super esperando, fazia fila nos bazares. Era realmente, assim, muito cheio, porque eu não tinha loja física. O site, as pessoas não tinham esse hábito dentro da compra online. Sim. Então, toda vez que tinha bazar, era, nossa, uma loucura. E aí, eu toda animada, que eu tinha minha maquininha agora, que a pessoa poder parcelar. Então, eu ia poder falar pra ela comprar mais, que ela pode parcelar. Não. Fui passar a primeira venda, maquininha quebrada. Falei, gente, agora, tipo, vai chegar um monte de gente aqui que quer pagar no cartão. Eu vendia pelo link do site, eu não tinha Wi-Fi na minha sala. Eu vendia pelo, tipo assim, o 3G do celular, sim, carregando o pedido, ficava aguardando o pagamento e falava, olha, leva, se não aprovar eu te ligo, você me atende, por favor. E eu fiz 3 dias de bazar assim, só na confiança, porque... Mas o bom é que as pessoas já te conheciam, e você também, a maioria dos seus clientes, você já conhecia também, então... Nesse momento, já não mais. Foi porque era a opção que tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aprendizados. Aprendizados que, poxa... Nossa, hoje... testar a maquininha agora já virou lei, né? E outra, eu entrei no seu site muito bem feito, né? Até obrigada. As opções de pagamento. Bacana mesmo. De que maneira você se mantém atualizada sobre as mudanças do mercado? Pesquisando muito. Ficando realmente de olho, assim. Uma coisa que as pessoas falam que você tem que ficar de olho na concorrência. Isso é uma coisa que eu não tenho hábito, porque me gera ansiedade. Tá. Vou admitir. Então, assim, eu acho que pra você... Ok, vou acompanhar o mercado. Você não precisa ficar olhando a sua concorrente direta. Porque se ela já tá fazendo, você já tá atrasada. Eu acho que a visão tem que ser um pouco mais macro. E não ficar vendo a grama do vizinho. Eu vejo assim, até pela minha geração, que já é uma geração ansiosa, já é muita comparação. O Instagram é uma rede social que gera cada vez mais comparação. Então, eu acho que cada um tem o seu momento. Mas acho que para você não se desatualizar do mercado, você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Tentando descobrir sobre novas ferramentas, como você pode aprimorar, olhando os grandes, o que eles estão fazendo. E não ficar vendo aquela concorrência direta que eu vejo muitas vezes.
isso acontecendo, né? Sim. Você vê a pessoa, vou montar a minha marca. Aí ela copia da outra, mas já tem alguém fazendo, tipo... já não tem tanta Então, acho que as pessoas, isso é um relevância. erro que as pessoas, eu vejo mais, assim, cometendo. E um tema que você falou, e falou muito bem, é a sustentabilidade é uma grande questão da moda hoje. Como incorporar isso na prática? No seu negócio? No meu negócio, que eu venho fazendo. Tá. Eu venho buscando diminuir cada vez mais as embalagens plásticas, por exemplo. Porque no meu segmento, o estoque é sempre cada peça em um saquinho de plástico, que quando você vende, você amassa e joga fora. Certo. Todo mundo faz isso. Então, eu venho estudando formas de eliminar essa forma de embalagem. Isso é uma coisa simples, mas, por exemplo, os tecidos, que tem muita sobra de tecido. Eu venho desenvolvendo embalagens que eu possa enviar para minha cliente com a sobra de tecido. Desde sacolas, que eu faço com os retalhos, até saquinhos para os acessórios. Realmente tentar gerar o mínimo de descarte possível. O meu tag, a tag que vem na roupa, esse ano a gente mudou para um tag semente. Que o tag, você pode plantar aquele tag que ele vira uma flor, uma rúcula, um girassol. Então, eu venho buscando cada vez mais recursos para realmente deixar um impacto menor no meio ambiente. Porque a moda, infelizmente, é um segmento que polui bastante. Então... Muito legal essa consciência. Muito legal. E a prática, né? Porque ter a consciência é uma coisa. Agora, você dizer de maneira prática como que você aplica isso na sua marca é bem legal. Até para, de repente, as suas clientes, algumas que não sabem, dá para plantar. Dá pra... Pode plantar o tag, que dá bom. Qual que é a sua visão sobre a ética na indústria da moda? E como se aplica isso na sua marca? Olha, essa questão ética na moda é algo que quanto mais eu busco, mais assustada eu fico. Sim. Outro dia também eu vi uma matéria sobre empresas que fabricam em navios cargueiros, assim, águas abertas, para não pagar encargos, para não ter trabalho escravo. E assim, produz. É uma coisa surreal. Caramba. Até a minha costureira lá do ateliê, a história dela é surreal. Quero até gravar um vídeo com ela para ela contar a história dela. E ela veio da Venezuela para seguir o sonho dela de ser modelista. Então, ela tirou toda a cidadania aqui. E aí, eu contratei ela, conheci ela através de uma ONG. E quando ela foi querer seguir o sonho dela de trabalhar na moda lá na Venezuela, ela falou que, assim, você não podia levantar para beber água. Você vai produzindo, você levanta a mão, você quer um copo de água, a pessoa traz o copo de água. Tipo, não para. Caramba. É assim. Então, é muito complicado. Você vê coisas muito tristes. Uma coisa que eu descobri também, que nesse mercado, por exemplo, de bolivianos, quem mais escraviza os bolivianos são os próprios bolivianos. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso. Então, realmente, assim, é muito triste o que acontece. Mas, na minha empresa, como eu falei, as minhas costureiras trabalham da casa delas, mas elas trabalham para mim. Eu sempre pago a mais do que o mercado paga, porque... tem preços que você fala assim, gente, isso daqui não acho certo, sabe? Sim. Então, eu acho que até para as pequenas empreendedoras, nesse segmento da moda, quando você pode fazer escolhas mais conscientes, opte por fazer, né? Eu acho que se você vê que você vai visitar a fábrica e você vê que as condições que estão... Ok, você vai pagar barato, mas a que preço, né? O que reflete lá na frente, exatamente. Né? As nossas ações, talvez, eu não gosto nem de usar a palavra talvez, mas muito do que você passou ao longo desses anos, teve pandemia, burnout, entre outras coisas, e você está aí firme e forte com a sua marca e sempre com bons clientes, boas clientes, tenho certeza que são essas escolhas. Essas escolhas influenciam não só na sua marca, mas na nossa vida. Total. Então, eu digo, eu não fui o melhor aluno, mas eu passei, na primeira vez que eu tentei fazer o exame da ordem, eu passei. Eu não acho que nossa, aconteceu, foi sorte, alguma coisa nesse sentido. Acho que é muitas práticas do nosso cotidiano. Sim. Essa consciência que você tem sobre a sustentabilidade, essa questão da mão de obra escravizada. Então, volto a dizer que isso é fato. Uma mulher, ela tem uma idade muito mais avançada. Mesmo com 24 anos, você tem uma cabeça de uma mulher com uma maturidade assim muito visível.
Agora, o homem, ele com 18, ele parece que tem 10. Isso é natural da sociedade. Sou obrigada a concordar. É natural Olha lá, todo mundo concordando aí, ó. Mas isso voltado para sua marca e também sobre o empreendedorismo, você compartilhar essas informações com a gente, não é o mundo que eu atuo, não é o mundo que me traz. Eu sou atraído por esse mundo, mas agora eu tenho conhecimento através de um depoimento, de alguns depoimentos que você está nos dando. Então, quando você fala de sustentabilidade, quando você fala de empreendedorismo, quando você fala de mercado da moda, porque às vezes até de uma maneira esdrúxula, às vezes a gente brincando, que não é de fato uma brincadeira, fala assim, nossa, como pode uma roupa daquela tá no desfile, né, colorida? Ou quando você vê um quadro, para pessoas que gostam dessas exposições, fala, meu, eu não entendo nada desse quadro, pô, rabisco, mas na verdade é uma arte. Sim. Então quando você fala, pô, teve alguém que desenhou aquela roupa para estar na Fashion Week, da Vida, entre outros lugares. Então alguém desenhou, e existe mercado para aquele estilo, né? Sim. E você pode não usar. Fala, pô, isso aqui não me cabe, não quero. Mas existe mercado. Mas é engraçado, assim, até em relação a isso da questão da moda, né? Que você fala, nossa, essa roupa do desfile, né? Acho que as pessoas banalizam um pouco a moda, mas até voltando lá atrás, por exemplo, Louis Vuitton foi a primeira marca que o baú, ele era baulado em cima, então você tinha que carregar um baú por vez. Foi a primeira pessoa que deixou o baú reto, na parte de cima, para você poder empilhar. Então você fala, nossa, não é uma coisa tão banal, né? Você pensa, Louis Vuitton, uma marca de luxo, futilidade. Não é assim, né? Tem toda uma história por trás. Mas isso dos desfiles, na moda, tem a alta costura e tem o ready to wear, o prêt-à-porter. São 2 desfiles diferentes. A alta costura não é o que dá dinheiro para a moda, é o que lança as tendências. O ready to wear é a coleção que realmente vai para as lojas e vende em quantidade. A alta costura, esses desfiles, aquela peça que está no desfile, só existe aquela, uma única no mundo. Que você não pode simplesmente quero pagar e comprar. Você tem que ser um cliente que já tem um contato com a moda. Ou então, assim, isso raramente até é vendido, mas é mais para red carpets e Oscars da vida, para as pessoas usarem. E tem uma coisa chamada curva da moda. Que quando uma tendência ela lança, primeiro ela é estranha, porque você viu pouco aquilo. Quantas vezes a gente se pega falando, nossa, eu nunca usaria tal coisa, de repente tá lá você usando. Mas é porque realmente acontece essa curva, sim, que ele vem, é estranho, de repente ele começa a subir e ficar em alta, e de tanto você ver, de tanto seu olho ver, acostuma, e de repente você tá usando. E aí começa a chegar nos shoppings, nas magazines, e até que vai caindo de tanto que foi visto e sai de moda. E aí daqui a um tempo aquilo ali volta, e tem essa curva mesmo, que é algo proposital que é feito. Caramba, muito bacana. E você falando sobre isso, alguns amigos que não gostam das cores do meu terno, quando eu uso, já fica aí, ó. Fica a dica. Estou na curva da moda. Já eles vão estar usando. Eles vão estar usando esse tipo de terno. Amei. E também nessa questão dos desfiles, eu lembro que uma vez eu passei numa loja e eu comprei um tênis, tipo uma botinha dourada. Eu sempre gostei dessas cores meio... e era, acho que tinham 300 tênis, assim, era do LeBron James. Uhum. Aí todo mundo usava, tênis dourado, você é louco. Falei, é um dos 300 no mundo. Deixa que isso é exclusivo. E outra, encaixava, assim, eu gostava do vestimento, das roupas que eu utilizava também. Então, entendendo o que você está dizendo. Hoje, sabendo que tem peças únicas, então, de repente, alguns desfiles com falta do conhecimento de quem está assistindo, fala assim, pô, mas o que é aquilo? Agora nós vamos começar Paralimpíadas. Então muitas pessoas vão assistir e vão falar assim, como que pode futebol para pessoa cega, né? Futebol de cego. Porque todos usam a venda. Então, às vezes, é a falta de conhecimento daquilo, sim, que te faz estranhar. Falar, pô, como isso, né? Por que isso está acontecendo? Na moda não é diferente. Não. Bom, futuros e sonhos. Quais são os seus planos para o futuro da sua marca? Para o futuro da ICB, eu pretendo continuar as minhas coleções Ready to Wear, que são essas peças que a pessoa entra no site, consegue comprar, entra no showroom e compra. Recentemente eu lancei uma coleção do ateliê com a ICB, que é misturando um pouco dessa alta moda, dessa costura mais complexa, com o Ready to Wear. Então, tem uma coleção de vestidos de festa,
que você pode escolher a sua cor, escolher o seu tamanho, e a gente faz para você, mas sem ser ainda um sob medida, né? Sem ser desenvolver a peça para a pessoa. Sim. Tem o ateliê, também, sob medida, que eu sento, desenvolvo, pensando no seu corpo, na sua ocasião. Até uma coisa que eu faço bastante com os vestidos do ateliê é já pensar em maneiras de reinventar aquela peça. Então, vamos fazer o vestido dessa forma, porque numa próxima festa você pode vir aqui, a gente adapta ele assim, assim, assado, você tem uma segunda roupa. Legal. Isso é uma coisa que eu adoro fazer quando eu faço sob medidas, é já pensar num segundo uso. Segundo, terceiro, quarto, claro, mas é que quando é uma roupa de festa, às vezes você quer dar uma mudada, né? E estou desenvolvendo um curso para meninas que querem empreender na moda. Olha aí. Mas contando a realidade sobre esse segmento. Um passo a passo mesmo, porque eu errei muito, eu aprendi na prática e faz um tempo eu estava confeccionando para outras marcas também. E eu via como não era só você simplesmente confeccionar para a marca. Ok, me traz o seu desenho e eu te entrego a peça. É muito além daquilo, né? Então, é o meu novo projeto. É realmente ensinar as meninas que querem ter a sua própria marca. Olha aí, em primeira mão. Primeira mão, no Zenicast. Queria que você olhasse na câmera e falasse um pouquinho mais do curso. Onde as pessoas podem procurar mais informações sobre ele. Se tem mais ou menos já uma previsão de quando lançar. Fala um pouquinho mais para o pessoal que te acompanha. A previsão para lançar é em setembro, o curso para você aprender a fazer a sua própria marca. Então, desenvolver os seus modelos. Nós, mulheres, a gente tem muitos prints no nosso celular de peças que a gente quer desenvolver. Então, eu vou te ensinar a pegar esse print e transformar na peça para você vender na sua marca. Vai ter um 360 sobre os pilares mais importantes, sobre e-commerce, sobre gestão, sobre a parte financeira, sobre a criação, o marketing, um pouco de tudo. E aproveitando toda essa bagagem que eu tive nesses quase 10 anos, porque em outubro a ICB completa 10 anos. 10 anos de muitos erros, mas muitos acertos que eu quero compartilhar com as meninas que querem ter sua própria marca. Muito legal. Obrigado por compartilhar com a gente. É um privilégio ter isso já aqui. Olha, eu nem pensei. Eu vou falando. Aí eu falei, gente, eu nem podia ter pensado realmente em anunciar aqui. Foi natural, espontâneo. Isso, bacana. Ficamos felizes com isso. Trabalho voluntário. Quais tipos de trabalho voluntário você já fez? Eu sei que já fez algumas coisas. Compartilha com a gente essa sua visão, o que te atrai, o que te move para fazer esse trabalho voluntário. Porque muitas vezes algumas pessoas que eu conheço fazem o trabalho voluntário mais ou menos assim, o tempo que sobrar eu me dedico, eu vou fazer. Quando não der, eu tiro da minha vida e... Só que mesmo voluntário é um trabalho que precisa de dedicação. Total, precisa ser prioridade, Sim, né? Sim, isso. Meus pais sempre incentivaram a gente a fazer trabalhos voluntários. Então, quando a gente era pequena, a gente ia com a minha mãe fazer festinhas de final de ano nas creches. Desde a sacolinha de Natal até tirar as roupas para doar. Sempre foi um hábito em casa. E a gente entrou no Amigos do Bem, que é uma ONG que transforma vidas no sertão nordestino há muitos anos já. E eu lembro que a primeira coisa, assim, o que mais me marcou, quando eu fui até o sertão, eu estava no segundo ou no terceiro colegial, a primeira vez que eu fui. Não me recordo ao certo. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, aquela miséria mesmo, né? Uma pobreza que a gente, ainda mais, a gente que vive em grandes cidades, assim, você nem imagina o que acontece no ano que a gente está, quão precário é para muitas pessoas. Sim. Mas o que mais me chocou foi a alegria daquelas pessoas. Aqueles jovens do Centro de Transformação que os Amigos do Bem constroem. E falo, gente, qualquer um desses jovens, eles são muito mais felizes do que os meus amigos da escola, que tem tudo. Então, eu acho que esse olhar, esse contato, a gente sair da nossa bolha é muito importante. E eu vejo como meus pais fizeram a gente realmente entrar de cabeça. E quando você entra, você não consegue mais desligar. Eu não consigo sossegar sabendo que existe tanta pobreza e eu vou me excluir na minha bolha, no meu mundo e vida que segue. Sim. Então, eu faço parte do Amigos do Bem há muitos anos.
Então, tanto viagens para o sertão, quanto arrecadação de alimentos nos supermercados, doação de roupas da ICB para eles. Tem diversas práticas que a gente faz. Muitas pessoas não sabem, acho que quase ninguém sabe, porque eu nunca falei disso também. Mas toda a venda que sai na ICB, uma parte vai para Amigos do Bem. Bacana, muito legal. A gente, agora eu lancei o IC Shops recentemente, que é um marketplace da ICB. Então, tem produtos do Amigos do Bem vendendo lá. Sempre que eu posso, eu faço tudo que eu posso e mais um pouco, né? Mas até o lema do Amigos do Bem diz: se não posso fazer tudo que devo ao menos fazer tudo que posso. Então, acho que isso, assim, é uma lei na minha vida. Então, Pô, que frase. não é? Que frase. Eu confesso pra você que, assim, eu conheço o trabalho do Amigos do Bem. Sim. E é um trabalho já... Tem uma certa longevidade, já faz alguns anos. E a credibilidade. Eu lembro que... Eu sou um pouquinho mais velho que você. Só um pouquinho. E eu lembro que quando começou, assim, não tinha tanta credibilidade, porque, quando eu falo credibilidade, aqui em São Paulo, porque como são muitas pessoas fazendo algo que diz que é certo, mas de maneira errada, fazendo a arrecadação e não destinando para as pessoas certas, para o trabalho correto. Quando veio o advento da internet, rede social, Instagram, ou o próprio Facebook, YouTube, então facilitou para mostrar o quão é verdadeiro o trabalho do Amigos do Bem. Então, isso que os seus pais te passaram, e que isso com certeza vai passar de gerações para gerações, isso ajuda bastante, porque é a frase que você disse: se você puder fazer pelo menos tudo que você, de fato, você pode, que faça. Exato. E as suas viagens, elas ainda continuam, né? Continuam. Legal. Assim, lá realmente tudo acontece. É surreal. Você fala, gente, como pode... É uma empresa aquilo, né? Sim. Eles geram renda, eles fornecem, por exemplo, ao centro de transformação. Então, para você receber a cesta básica, o seu filho tem que estar frequentando o centro de transformação. E lá eles fazem oficinas para a pessoa sair dali com conhecimento, além da escola, que o governo já deveria dar, né? E que não acontece. Então, tem as fábricas de castanha, que para gerar renda para aquela cidade, para aquela região. Porque não adianta só você chegar e dar comida, né? Você precisa dar oportunidade para eles saírem daquela situação. Então, eu sou fã de carteirinha do Amigos do Bem. Bacana. Não vou nem parabenizar, porque isso daí já é é algo que está intrínseco em você. Né? É um dever nosso. Redes sociais, YouTube, como que é para você essa questão na sua vida, tanto pessoal como profissional? Sua relação com a rede social? Olha, eu me policio demais, porque quanto mais a gente fica nas redes sociais, mais a gente quer ficar. Então, até ano passado, o meu celular, de tanta coisa que tem nele, eu queimei a placa do telefone. O celular parou de funcionar do dia pra noite. E aí, a minha cunhada até tinha um telefone que ela falou assim, eu te empresto enquanto você não troca tudo, porque eles iam me dar um novo. Eles me deram um novo com mais gigas, só que tinha que esperar chegar o aparelho. Falei, não, eu vou pegar um telefone antigo que eu tenho aqui em casa que só faz ligação. E eu passei 10 dias assim. Nossa. E foram os 10 dias menos ansiosos da minha vida inteira. E a partir daí, eu sempre me policiei bastante em relação à rede social. Mas eu percebi como realmente a gente tem que se policiar mais ainda. Porque a rede social é feita para você passar muito tempo nela, né? Sim. Então, vira e mexe, eu até posto no meu Instagram. Olha, tô fazendo um domingo off. Faça também. Eu sei que o meu algoritmo vai cair, porque quando você tá assistindo o story de uma pessoa e ao invés de você continuar na rede, clicando e passando, a pessoa sai da rede, o seu algoritmo cai um pouco do seu Instagram. Mas eu falo, bom, isso vai ajudar alguém. Se alguém passar o domingo mais off, já vai ser melhor. E acho que as redes sociais eu busco sempre gerar conteúdos que agreguem valor na vida das pessoas e não só coisas banais, porque realmente... eu vejo como é um perigo, né, a rede social. Sim. Essa comparação excessiva que acaba existindo. E você ficar vidrado ali ao invés de viver o real, né, o mundo real. Mas eu acho que dizendo o que a gente consegue controlar, que é o nosso uso, seria um dos principais lados. Mas tem o lado das pessoas se sentirem na liberdade de falar o que elas quiserem, para quem quiser ouvir. De você se sentir no direito de opinar na vida da pessoa, porque ela está compartilhando a vida, ela não está pedindo a sua opinião. Eu acho que as pessoas perdem um pouco o filtro de que o que vai agregar na vida de alguém você falar isso, esse comentário, esse feedback, né? Aquela crítica
mascarada de feedback, né? Sim. Não. Eu acho que tem muitas coisas negativas, as fake news que acabam acontecendo, mas eu prefiro focar no que a gente tem controle, que é diminuir o uso, ou então pelo menos Legal. controlar, né, esse uso. Muito bacana. E, bom, aqui, como você vê o papel da mulher no empreendedorismo da moda nos próximos anos? Olha, eu acho que o mercado da moda é um mercado que dá muita visibilidade para a mulher empreender, porque acaba sendo... na moda é natural você ver mulheres, né? Sim. É uma das indústrias que mais empregam mulheres no mundo. Diferente, por exemplo, o mercado financeiro, que a mulher está ainda ocupando seu espaço. Sim. Então, eu acho que... Mas, infelizmente, acaba tendo muita comparação e muita competitividade. Diferente do que eu vejo amigas que trabalham em outros segmentos, a troca que existe, o mercado da moda ele é um pouco solitário. Porque tudo é essa competição e comparação e tá me copiando. Então, eu acho que o papel da mulher no mercado da moda é quebrar um pouco isso, essa competitividade entre as mulheres. E esse medo, às vezes, de você pedir uma ajuda, de você compartilhar, porque tem essa coisa de estar copiando. Infelizmente, isso acontece muito. É difícil ter trocas entre mulheres que empreendem na moda. Sim. Porque fica essa... Infelizmente. É. Infelizmente. Qual o legado que você quer deixar nesse seu meio, que é a moda? Olha, eu acho que assim, o lema da ICB é que existem 3 coisas que nunca sairão de moda. O amor, a amizade e o estilo. Sempre falo isso desde que a ICB começou. Eu acho que o amor vai desde o amor com o seu funcionário, com o seu colaborador, até o amor próprio, a autoestima. Eu acho que o de fora para dentro ele funciona, mas quanto mais você fortalece o seu interior, mais belo você fica. E a beleza realmente, eu acho que ela vem de dentro. Então, eu acho que o meu legado que eu quero passar na moda é, além da moda em si, que isso é um movimento que eu venho fazendo na ICB, de trazer conteúdos que fortaleçam a mulher como um todo. A roupa, ela é maravilhosa, ela traz uma força. Quando você coloca um vestido que você se sente linda, ele dá aquele up. Mas não é só a roupa em si, é o todo por trás. É toda a cadeia que a moda movimenta, né? Desde de você dar oportunidade para uma mulher que sofria agressão no lar, ela poder ter a sua própria renda, para poder ter autonomia e se desvincular daquele padrão que ela vivia, até você fazer uma menina se sentir mais confiante quando ela veste uma roupa que cai bem nela. Eu acho que o meu legado é além da roupa. Além da roupa. Pô, bem bacana. Agora, fugindo um pouquinho, vida de casada. É verdade que você fez o vestido do seu casamento? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Fiz, e foi assim, maravilhoso ter feito, não me arrependo em nenhum momento. Antes de eu casar, eu falava assim, não quero fazer meu vestido, eu vou desenhar, mas eu quero que alguém execute, porque, né, é uma preocupação. Mas eu amo tanto o que eu faço, que pra mim foi um prazer fazer o meu vestido, e não foi, ai meu Deus, meu vestido, um peso, assim. Então, eu tenho até uma amiga que casou um pouquinho depois de mim, que ela fez faculdade comigo. E a gente, na aula de desenho, fazendo o vestido de noiva, ela falou assim, não, porque eu já sei como eu quero o meu vestido. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí ela falou assim, amiga, de nós 4, você com certeza é que vai casar primeiro, você precisa saber. Então, a partir daí, comecei a pensar no meu vestido. Então, quando eu fiquei noiva, eu já sabia o vestido que eu queria. E aí eu falei, não, eu não quero que ninguém toque no meu vestido sem ser eu. Até no processo da confecção dele, eu quase pensei em mudar 100% o vestido, por aquela ansiedade e achar que nunca tá bom. Mas uma das últimas provas, assim, quando eu tava no limite de decidir se eu ia mudar ou não meu modelo, eu falei, nossa, tá do jeito que eu queria. E foi um sonho fazer. Fico imaginando. Quem que eu tô no seu casamento foi o Marcos e Belucci? Foi o Matheus Cauã. Matheus e Cauã. Eu sei que foi uma dupla sertaneja. Que eu amo sertanejo. Alguns amigos gostam muito de sertanejo também. Nossa, bastante. Mas, pô, dupla sensacional também. Não. Então, imagina, você desenhar seu vestido, uma dupla que você gosta. O casamento, ele é uma marca, é um dia que ele fica pra vida, né? Então, assim, tenho certeza que você curtiu bastante. Não, foi surreal. Seus clientes não são todos da Zona Norte? A grande maioria é Zona Norte? Como que é essa fatia? Ou a Zona Sul? Quando eu comecei, era 90% Zona Norte, 10% o resto do Brasil, né? Sim. A Zona Norte era a principal.
Mas foi crescendo e hoje a Zona Norte representa nem 10%, eu acho, da ICB. Mais, porque realmente foi crescendo bastante. Isso daí é muito bom, porque Isso é se ótimo. cresceu dessa maneira. Existe loja física hoje, ICB? Eu tenho um showroom com agendamento, Sim. Então você pode agendar e provar, mas a compra pelo site ela é tão fácil, tão simples, que a gente vem focando cada vez mais no... Eu sou, assim, heavy user de e-commerce e deliveries. Tudo que eu preciso eu compro online. Sim. Porque acho que você economiza tempo, é mais prático, é mais fácil. Então, é algo que eu foco bastante no ICB, é na experiência online, mais Sim. do que o presencial. É uma delícia nosso showroom. Todo mundo que vai, assim, as meninas... Eu brinco, elas perdem até a noção de onde tá. De repente, elas estão se trocando no meio da loja e a porta de vidro... Gente, pelo amor de Deus! Porque parece realmente casa, sabe? Sim. Parece que você tá em casa. E quanto à questão de hobby, quais são os seus hobbies? Eu vejo que você, pelo pouco que eu pesquisei, gosta de viajar. Hoje, quais são os seus maiores hobbies? Olha, pra mim, uma dificuldade foi fazer o meu trabalho parar de ser meu hobby, né? Porque meu trabalho era meu hobby era meu trabalho, então eu ficava só naquele ciclo. Mas viajar, pra mim, é, assim, uma das coisas que eu mais amo. Eu acho que você abre a cabeça, você desconecta, você relaxa. E isso é uma coisa também que eu aprendi a desconectar na viagem, porque eu senti um peso em estar viajando e não estar produzindo. Então, eu começava a trazer trabalho demais pra minha viagem. De, tipo, preciso acordar bem mais cedo, trabalhar. No meio do dia, como eu trabalho pelo telefone, eu facilmente trabalho de qualquer lugar que eu estou. Mas fazer a viagem ser só um hobby. E eu amo as artes no geral, assim. Então, fiz cursos de tapeçaria, de pintura, de cerâmica, de tudo. Então, é um hobby pra mim. Legal. E qual foi o lugar que você mais gostou, que você conheceu? Nossa. Gente, difícil. Eu acho que assim, o lugar que mais me surpreendeu foi um destino que eu fui na lua de mel, que foi a Lulia, que é na Arábia Saudita. E parece que você não tá na Terra, parece que você tá pousando em Marte quando o avião vai chegando. É realmente, assim, muito surreal. A cultura é muito diferente da nossa, né? Então, é realmente, assim, foi um lugar que me marcou bastante. E essa escolha? Foi você, foi o esposo, foi ambos que falou, tem esse. Como foi Foram isso? ambos. A gente adora destinos diferentes, né? Uhum. E quando a gente viu sobre a Lulia, é um país que agora tá mudando, mas você só pode entrar mulher sozinha, só pode entrar com mais de 44 anos. Antes você tem que estar ou casada ou com seus pais. Não sei se já mudou isso, mas até a lua de mel era assim ainda. Então eu falei, bom, agora é a chance de eu ir casada, né? Posso ir com ele. Então foi o destino um dos que a gente escolheu. E é legal, porque, óbvio, vocês pesquisaram sobre isso antes, porque tem pessoas que acabam indo para outra cultura, outro país, chega lá, não sabe... Você não falar a língua é uma coisa, agora você não saber nem da cultura... Exato, do isso é muito importante, você pesquisar bastante antes, né? Pra ter um mínimo de imprevistos possível. Totalmente. Mulher tem uma questão de estética, corpo, plástica, você já fez alguma... como que foi isso pra você? Como que é isso pra você? É uma coisa tranquila? Pra mim é super tranquilo. Eu acho que a gente tem que... O que incomoda, não vejo problema em você mudar. Eu acho que a gente não pode ficar bitolado nisso. Sim. De plástica, a única coisa que eu fiz foi o silicone, que a minha prótese cedeu, porque eu coloquei muito nova, era algo que me incomodava muito. Tive que trocar. E de cirurgia foi a única coisa. Mas já fiz preenchimento, amo os procedimentos. Mas acho que tudo na medida do possível, né? Sem você perder a sua identidade. Sim. A comparação, ela é inevitável. Mas eu acho que a gente tem que se comparar, buscar, exercitar, se comparar menos, né? Porque senão você fica refém disso. E como eu falei, eu acho que a beleza, ela realmente vem de dentro. Então, a gente pode dar um upgrade naquilo que incomoda, mas sem ficar refém disso, né? Sim. Essa consciência é muito importante. No geral, né? Porque hoje, até, inclusive, os homens estão mais vaidosos para essa questão de estética. Tem clínicas especializadas. O Raí falou que eu tenho que fazer a lataria inteira, né, Raí? Fazer a lataria logo, porque aí a gente já... Não, eu vou te levar, viu? Vou te levar. Eu já vou até deixar registrado, porque o meu marido fala que ele nunca vai fazer botox. Só que ele é tão vaidoso que eu duvido. Então esse podcast vai ficar gravado. Pro dia que ele fizer o primeiro botox, você falava, viu? Fez. Às vezes vai nascendo um fiozinho branco assim, eu tiro.
Costumo dizer que eu tenho 27, 28, então vai ficando assim, dessa maneira. Animal de estimação você tem? Eu tenho, mas não mora mais comigo. Eu tenho uma cachorrinha que até o Vitor, quando ele era meu namorado, ele me deu. A minha irmã tinha uma Maltesa, ele me deu um Chihuahua. Só que elas ficaram tão dependentes uma da outra que quando eu mudei, a gente acabou optando por deixar na casa dos meus pais. E aí, já vários dias, a gente acorda e fala, hoje a gente vai pegar um cachorro. Aí quando a gente cai na real, a gente, não, deixa pra depois. É uma baita responsabilidade. É legal, bacana, é gostoso. Muito gostoso. Mas é uma baita Mas responsabilidade. é uma vida, né? Um serzinho, né? Que... Vejo muita gente, assim, trabalha muito fora, mal cuida, mal sai, mal cultiva aquele carinho, né? Que é recíproco. Total. O Chihuahua é aquele... É aquele que ninguém gosta. Eu sabia. Ele deu um monte de medo de pegar no meu tornozelo. Ele tem raiva de tudo. Ele é. Você faz assim, ele... A minha não gosta nem de homem, nem de idoso. Então, ela morde. Você é só nem de... Homem e nem de idoso. Tá bom. A maioria não gosta de nada. Acho mais perigoso do que um pitbull. Muito mais, com certeza. Agora, quanto à questão clube de futebol, eu não queria te fazer essa pergunta, mas tenho que fazer. Você acompanha? Ou é influência de seu pai, de sua mãe? Como que é isso? Já foi no estádio de futebol? Eu não acompanho. Já fui no estádio com meu pai. E em casa nunca existiu outro time senão Corinthians. Entendeu? Pra alegria de um, tristeza de outro. O YouTube vai derrubar. Eu falo quando falam um palavrão, aí derruba. Não, o Corinthians sempre foi ler em casa e eu amo também. Tá tudo certo. Tá tudo certo, fazer o quê? Tem um aqui que entende muito de futebol. Marcelo, se você falar pra ele, dizer pra ele assim, são 5 pra cada lado, ele vai acreditar. Eu sou tipo assim. Não, bacana. E da Zona Norte, o que pra você deveria acrescentar, mudar, no seu ponto de vista? Por exemplo, você convive na Zona Norte, você frequenta lugares na Zona Norte, mas o que pra você deveria melhorar? Eu acho que, em primeiro lugar, a segurança, né? Que eu acho que é assim... Eu amo viajar. E toda vez que eu volto de viagem, uma das minhas maiores tristezas é a segurança. Sim. E acho que, pra mim, isso era o principal que eu precisava melhorar. Na Zona Norte, em São Paulo, enfim. Mas pensando na Zona Norte, a segurança. E o olhar também de outros... de quem é de fora da Zona Norte pra cá. Porque... falta muitas coisas aqui ainda. Eu vejo que tudo que é legal e primeiro lança jardins e afim, para depois vir para cá. Sim. Mas eu vejo que aqui na Zona Norte, eu vejo pelos meus clientes, é um público muito fiel, assim. Quem é da Zona Norte, consome aqui na Zona Norte e quer facilidade, quer o que é próximo. Eu acho que falta mais variedades, assim. Mais do mercado de fora da Zona Norte de vir para cá. Você acha que restaurantes, hospitais, você acha que a gente está bem assessorado? Como que você acha sobre esses? Restaurantes tem cada vez melhores aqui. Eu até trago muitos amigos que não são da Zona Norte para comer por aqui. Eles, nossa, meu Deus, não sabia nem que existia, que delícia. Muita gente pergunta se Zona Norte, Santana é São Paulo, e é São Paulo, né? É bem próximo dos Jardins, inclusive. Mais próximo do que o Morumbi. Mas hospital eu acho que ainda é bem precário. Dá falta bastante. Sempre que eu preciso, eu saio pra... Entendo. Pra ir. Como que você acha que a moda impacta na identidade pessoal? Nossa, 100%, assim. Eu acho que os primeiros 7 segundos... Cada estudo diz uma coisa, mas assim, pensando que é menos do que 10 segundos para a pessoa ter uma impressão sobre você, a roupa que você veste diz muito sobre a percepção que ela vai ter. Então, acho que as pessoas precisam se atentar cada vez mais a isso. Muitas pessoas, acho que eu percebo que ficam, não, eu nem ligo pra moda, nossa. Mas, gente, a moda, ela tá aí pra te ajudar a passar a imagem que você quer, seja uma imagem mais séria, uma imagem mais descolada, uma imagem mais sexy, uma imagem mais madura. Então, acho que é importante a gente usar desse mecanismo, que é a moda pra imagem pessoal. Eu acho que, igual a gente brincar, a forma como você cuida do outro diz muito sobre a forma que você cuida de você. Então, você estar bem apresentado, com uma roupa bonita, ou um cabelo bem arrumado,
é igual falando, a pessoa não consegue lavar nem o próprio cabelo, como ela vai pensar? Então, acho que a moda e a imagem pessoal é algo muito importante. Como fazer para procurar mais informações, tanto para homem como para mulher? Eu sei que o YouTube hoje ele ajuda muito, em muitas coisas, né? Mas, por exemplo, eu chego para comprar um terno. Se o vendedor ele for só vendedor, ele não vai me atrair, porque ele vai querer vender pelo preço. Agora, tem lugares que eu procuro alguma outra roupa que ele fala, ó, isso aqui vai cair bem em você, isso daqui eu acho que onde você vai? Hoje mesmo. Você vai fazer o que hoje? Qual lugar você tá indo? É uma festa? É praia? É viagem? Tá, mas qual país? Qual cidade? Então, como que procura mais informações sobre isso, você acha? Eu acho que assim, as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam sentir que estão vendendo para ela. Lá no showroom, quando é a venda presencial, que você tem uma troca maior com a cliente, sempre foi uma regra. A pessoa não está se sentindo bem, você não precisa empurrar para ela. Porque ela vai sair daqui pensando que ela fez uma compra burra, porque ela não vai usar aquela peça e ela não vai voltar depois. Recentemente, até tinha uma cliente lá, ela colocou uma roupa e ela estava se amando. Ela falou, ai, você acha que tá bonito pra ir num casamento? Eu falei, olha, não. A roupa tá linda, mas para um casamento, essa roupa não é adequada por conta disso do tecido. Você tá linda, mas na hora que a pessoa te cumprimentar, ela vai ver que o tecido é assim, assim, assado, não é o ideal. Então, eu acho que isso é uma coisa para as lojas terem mais esse olhar e não forçar a venda, e realmente ajudar, realmente trazer uma informação além do comprar por comprar. Mas, pensando facilmente, para quem quer melhorar a sua imagem pessoal, busca uma referência no seu nicho. Quem é referência para você como advogado? Quem é referência para você como médico? Quem é referência para você como engenheiro? Como essa pessoa se veste? Como é a aparência dela? Como ela se porta? E eu acho que, como você falou, YouTube, Instagram, tem muita informação sobre imagem pessoal, sobre psicologia das cores, sobre muita informação mesmo, né? E a gente tem que usar a rede social para isso, para dar mais voz para as informações. Então, eu acho que é bem fácil e prático de você... Bacana essas dicas. Mais. Bom, a gente está caminhando para o final, Isa. Eu queria que você compartilhasse com a gente, falasse as suas mídias sociais, como faz para te encontrar, fala do site, por favor. Bom, meu Instagram pessoal é @isacaritá. O Instagram da marca é @isacaritabrand. Ou se você colocar ICB, você já vai conseguir chegar. O ateliê, para você fazer tanto sob medida, quanto comprar essa coleção de festa mais ready to wear, é @isabelacaritá_ateliê. Tem o site www.isacaritabrand.com.br e quem sabe em breve em novas redes também. Bacana. Você acha que não falou o nome do maridão? Vitor. Hoje o Vitor ele não é triatleta, ele faz corrida, né? Corrida. Ele é um atleta híbrido. Ele tem um Instagram também que eu vou compartilhar por aqui. Por favor. Para incentivar ele, porque ele entende muito sobre, mas de curioso mesmo, assim, ele pesquisa muito. E ele montou recentemente um Instagram chamado Running Together, que é uma comunidade para amantes do esporte saberem sobre um pouquinho de cada esporte. Ele quer trazer mais conteúdo sobre isso, convidar pessoas para falar. Então, é um Instagram bem legal de vocês seguirem. Vamos compartilhar aqui também, colocar aqui no rodapé aqui da gente, o pessoal acompanhar. A última pergunta, que normalmente nós fazemos um tchan. Bom, passamos agora, final de semana, pelo Dia dos Pais. Eu queria que você olhasse na câmera e deixasse um recado. O que você, talvez, já falou várias vezes, eu acredito que sim, mas deixasse um recado pro Joca. O quanto ele representa para você, enfim, pode dizer o que você queira. Bom, eu sou assim, eu e as minhas irmãs, né? A gente é uma das maiores fãs do meu pai. Ele é um homem que ele não mede esforços para fazer a nossa família feliz, para ver a gente bem, para incentivar cada um dos nossos sonhos. Ele já foi meu fotógrafo, ele já foi meu entregador, além de tudo, meu maior conselheiro, desde sempre. A minha mãe... Meninas normalmente têm a relação mais próxima com a mãe, mas a minha mãe também fez esse papel de... O seu pai também é seu amigo assim como eu, porque a gente não sabe, um dia na minha falta, vocês têm que ter essa mesma amizade. E a gente sempre... Meu pai cultivou muito essa relação com a gente, e eu vejo como foi importante para o meu crescimento como pessoa. E, pai, te amo muito, tenho muito orgulho de você, sou sua maior fã e só tenho a agradecer por tudo que você já fez por mim e pela nossa família. Te amo. Eita.
Bacana. Tem um desafio pra você. Ai, meu Deus. Ó, Deixa eu já até me preparar. hoje a Isa, ela é empreendedora, né? Ela é uma mulher casada, cheia de sonhos ainda, mas já realizou alguns. Eu queria que você olhasse para a câmera e imaginasse que ali na câmera, quem vai estar te assistindo é a Isa de 14 anos. Deus. E você falasse o que você já viveu, daqueles sonhos do que você já realizou e o que você ainda vai realizar. Imagine que a Isa tá ali te olhando, de 14 anos. Olha, eu acho que eu sinto mais orgulho daquela Isa do que talvez ela da Isa de hoje, né? Eu brinco que eu aprendo mais com aquela Isa do que talvez aprenderia comigo hoje. Porque aquela Isa tinha uma ingenuidade, uma facilidade em mudar, em arriscar, mais ainda pela ingenuidade da idade. Mas, ao longo desse tempo, eu amadureci tanto que eu não imaginava que eu poderia ser a Isabela que eu sou hoje. Tantos desafios que eu passei e acho que eu consegui sair muito bem de cada um deles, graças ao suporte familiar, graças à terapia, graças a muito conhecimento. Mas, ao longo desse tempo, a minha trajetória eu fui crescendo tanto como pessoa quanto como empreendedora. E eu diria para ela, assim, calma, todos os seus sonhos vão se realizar, assim como eu digo para a Isabela de hoje, ter calma, porque eu acho que isso é uma das principais coisas. E eu tenho muito orgulho da resiliência que eu sempre tive durante esse tempo, de enfrentar cada um dos desafios que eu enfrentei, e sempre com um olhar otimista, e sem perder a vontade de sonhar, de realizar, de fazer, de acontecer. Porque acho que quando a gente perde a vontade de sonhar, né, fica tudo tão sem graça. Então, eu acho que basicamente isso, assim. Valeu. Bom, pessoal, essa foi Isa Caritá. Para aqueles que já estavam nos cobrando há um tempo. Espero que vocês gostem da entrevista. Queria também te deixar à vontade, se quiser mandar um recado para alguém, se quiser deixar algum outro contato, eu sei que você já falou alguns. Enfim, a tela é sua para a gente encerrar. Primeiro eu quero agradecer o convite, porque acho que assim como com essa entrevista, com o podcast que vocês fazem, a gente agrega tanto para outras pessoas, mas passa um filme assim na minha cabeça, contando, relembrando. É muito gostoso de estar aqui, poder compartilhar e reviver tantos momentos que foram importantes na minha trajetória. Tenho só a agradecer e estou aberta para os próximos convites. Podem me chamar de novo, que eu adorei. Bacana. Lembrando que tem o Extra Zenicast, né? Que normalmente nós gravamos fora do estúdio. Então já fica aqui o convite. De repente, um dia do showroom, entre outras coisas, a gente pode gravar contigo. Ou então até desenhando, na prática. Amei! Bora! Estou super aberta. Bom, é isso. Zenicast, o meu, o seu podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Grande abraço a todos.